irmãos, nós vamos prosseguir com o nosso curso de atualização permanente. Eu lembro que esse é o evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura e com apoio da APAMAGES. Além do presencial, do 16º andar, temos também a videoconferência na sala do 17º andar, portanto, 2 salas para este evento que vai tratar da reforma do Código de Processo Civil, especialmente o tema intervenção de terceiros. Eu gostaria de apresentar para o tema de hoje, intervenção de terceiros no projeto do novo Código de Processo Civil, avanços e retrocessos, o professor Cássio Scarpinella Bueno. O professor Cássio é mestre, doutor e livre-docente em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é professor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado também da PUC de São Paulo, é membro e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual, advogado aqui em São Paulo, autor de inúmeros livros, inclusive, atendendo ao nosso pedido, o Sr. Cássio disponibilizará 2 livros, 2 tomos do seu curso sistematizado de Direito Processual Civil e, além disso, irá disponibilizar para os senhores um slide, esse slide que os senhores poderão acompanhar, um slide que foi elaborado no Senado Federal. O senhor Cássio participou das discussões junto ao Senado, junto ao relator, o senador Walter, e esse trabalho foi desenvolvido num quadro comparativo entre o Código de Processo Civil, a proposta da Comissão de Reforma do Processo Civil e o que foi efetivamente aprovado pelo Senado Federal, lembrando que o projeto está agora na Câmara dos Deputados e hoje estamos diante de um campo de discussão, de críticas, de sugestões junto ao Ministério da Justiça. Sem maiores delongas, passo a palavra ao professor Cássio para falar por toda a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui, uma verdadeira honra. Agradeço muito ao Dr. Gilson Delgado Miranda pela oportunidade, pelo convite. O que Sua Excelência não falou do meu currículo, mas que é certamente um ponto distintivo e que certamente justifica o convite a minha estada aqui, é que somos colegas de PUC, somos amigos. Semana passada mesmo tive o privilégio de dividir a mesa de formatura, ambos, felizmente como professores homenageados pelos nossos alunos lá na PUC, a 59ª turma, e durante o período de diploma, aliás, combinamos todo o cronograma da aula, que eram 457 formandos, então deu para pôr a prosa em dia, como se costuma dizer, sem prejuízo, evidentemente, de entregá-los aos nossos alunos, óbvio, pousar para as fotos, evidentemente. Mas brincadeiras à parte, realmente é um prazer muito grande. Saúdo todos os magistrados, magistradas, servidores, em geral, que aqui estão, com a liberdade de fazer uma pessoa, Dr. Olavo, também colega nosso de PUC, que orgulha também o nosso quadro de professores na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O tema de hoje é um tema absolutamente instigante e pertinente, mais ainda à luz do que o professor Gilson, que o Dr. Gilson bem disse. De fato, o projeto de novo Código de Processo Civil está hoje, mais uma vez, em audiência pública, no melhor sentido de processo legislativo democrático de um Estado como o nosso modelo. Algo que a mim me preocupa e me preocupou, não com relação ao projeto, mas a certas críticas, a certos comentários, com devido respeito, evidentemente, é que fosse uma medida provisória que baixasse o novo Código de Processo, haveria menos crítica
do que o código, desde a formação da comissão de juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, relatada pela nossa querida professora Teresa Rudolph Vander, da qual participaram vários juristas, inclusive da nossa cidade, da Universidade de São Paulo, o professor Bedak, do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, e outros, mereceram só críticas, poucos elogios. Talvez isso me fez pensar, gosto muito do direito público, gosto muito do direito nacional, gosto muito da teoria da lei, fiquei pensando se lamentavelmente nós não gostamos mesmo de uma boa medida provisória. Nós não gostamos mesmo, talvez nós não tenhamos acordado ainda a um verdadeiro Estado democrático do direito, onde tem que haver participação, tem que haver espaço. Mas aí é que vem. Nesse código, podemos evidentemente até discordar de todas as ideias, podemos até discordar da oportunidade de um novo código de processo para nós. Cá entre nós, estamos aqui no maior fórum da América Latina. Sabemos todos aqui, do maior dos magistrados, o mais antigo na carreira, até o mais humilde dos serventuários da justiça, que um novo código não fará a menor diferença em relação à agilidade, economia, eficiência processuais. Os problemas são de outra ordem, mas, por estarmos num Estado democrático, temos que respeitar a vontade da maioria. Essa é a vontade da maioria. Isso está saindo, está passando. E o que podemos fazer é contribuir para que um novo código se ajuste melhor às nossas necessidades, inclusive as necessidades de São Paulo como Estado, da justiça do Estado de São Paulo, ou eventualmente até aqui, peculiarmente, do gigantismo da capital, com seu fórum central, seus foros regionais, etc. Podíamos radicalizar, digo isso apenas a título de introdutório, radicalizar no bom sentido, particularmente a mim me parece que um dispositivo constitucional muito esquecido deveria ter sido lembrado, aquele que permite aos Estados legislarem sobre procedimento em matéria processual. E procedimento é, queiramos ou não, o que o Código diz que é. Procedimento ordinário, sumário, juizado, especial, etc, etc. É radical. Inclusive, e tive o privilégio de participar dessa comissão, por iniciativa da OAB, depois eu participei da comissão de revisão, lá de grandes colegas da academia, da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de uma comissão de revisão de um código de procedimentos muito interessante. Não se propõe um novo procedimento ordinário para São Paulo, mas se propõe coisas que no dia a dia talvez façam alguma diferença. Mais, permito dizer, do que um novo código de processo. Então, um exemplo. O advogado seria obrigado, evidentemente que advogados poderão criticar isso, eu particularmente acho louvável. O advogado é obrigado a apresentar sua petição em papel furada. Vejam, isso, em termos de barriga no balcão, vai fazer uma enorme diferença. E cá entre nós não vai custar mais para o advogado, nem vai atrasar o serviço dele, ele não vai perder o prazo por isso. Por isso não. O estagiário, que perde o prazo, os advogados e advogadas são capazes, sabemos todos, evidentemente. Mas acontecendo, então coisas desse tipo aí estão lá. Foi apresentado pelo deputado Fernando Capês, agora reeleito, e há uma expectativa boa, há uma ambientação política interessante para que isso seja aprovado, até porque tem razoavelmente o apoio da OAB e, em menor escala, o apoio da própria Associação dos Advogados de São Paulo. Mas vejam, isso é um processo democrático. A mesma coisa aqui. O melhor é fazer eventos como esse. A iniciativa é louvável, o cumprimento de público, os organizadores, os monitores, a Escola Paulista de Magistratura, o Tribunal de São Paulo, permito que sempre cumprimentar mais uma vez o professor Gilson nesse sentido, mas é para que nós primeiro tomemos conhecimento do que está sendo proposto e depois procuremos lá na Câmara dos Deputados, os nossos deputados federais, eles, por incrível que pareça, permitem dizer com absoluta tranquilidade, servem só para isso. É para isso que eles servem. E amanhã, qualquer coisa, isso volta para o Senado, mais uma vez. Essa é a vivência democrática. Procurarmos os nossos senadores e cobrarem deles posição ativa na aprovação desse ou de qualquer outro projeto de lei. Permito dizer com absoluta tranquilidade, eles, suas excelências, também servem exclusivamente para isso. E os tempos estão mudando, hein? Tiririca devolveu o dinheiro do resort, o Romário não foi para a Espanha, e coisas que tais têm acontecido. Olha, viva
a instituição, vivam as instituições democráticas, a transparência e o controle popular efetivo. Não de 4 em 4 anos, mas diária. Então é isso que o nosso querido professor da PUC, também a PUC está podendo, né, professor José, tudo PUC, ministro da Justiça, professor José Eduardo, ele pôs em audiência pública. Então é o caso de a gente mandar um e-mail aqui a colar. E tive o privilégio, sim, de pertencer à comissão de revisão no Senado Federal. Eu posso lhes garantir algo: tudo que lá chegou foi examinado. Eu tive o privilégio de pessoalmente examinar e acolher muito mais do que a maioria, 80% do meu relatório, do que os juízes do Fórum Central de São Paulo propuseram àquela comissão. Fizeram uma comissão cheia de experiência, porque aí não é só qualidade, permito dizer, mas também quantidade. Porque o juiz não tem controle sobre o que chega. Então a experiência desses magistrados aqui de São Paulo foi analisada com muito cuidado. E muita coisa que passou a constar desse substitutivo saiu daqui. Os magistrados e as magistradas disso, apenas para exemplificar, entre outras instituições no Brasil inteiro, de advogados, promotores, procuradores, advogados públicos, defensores, tudo isso fez a diferença. Para termos um substitutivo, na minha opinião, sinceramente, e com todos os méritos ao anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, que serviu para aprimorar um pouco mais. Havia alguns defeitozinhos, algumas lacunas, foram supridos. Há ainda defeitozinhos e defeitosões, há ainda lacunas. Lacunas que eu mesmo, às vezes, eu falo, puxa, como é que eu não pude ver isso naquela hora? Que também estavam nos percursos que eu tenho. Aí um relógio político, um programa que está longe, infelizmente, da área. Tudo isso para concluir com uma observação. Particularmente, no primeiro momento, um novo Código de Processo Civil, na minha opinião, permite dizer, me parecia absolutamente desnecessário. Quando comecei a estudar as propostas da Comissão de Juristas, fui evoluindo ou involuindo, dependendo do ponto de vista, fui amadurecendo aí, com certeza as ideias, e cheguei à seguinte conclusão. Na academia, ou nas academias, academia jurídica, por favor, nenhum esforço físico, apenas intelectual, nas academias eu reiteraria essa ideia. Nós lá não precisamos de processo novo, código novo. Todas as armadilhas do código atual, que foi bastante e estruturalmente modificado para aprimorar de alguma forma a prestação jurisdicional, todas essas armadilhas que devem ser mais entendidas como efeitos colaterais de um remédio duro do que propriamente qualquer outra coisa, são facilmente desfeitas lá no âmbito teórico, academia e nosso laboratório. Mas aí é que me convenci. Um código de processo não tem que ser um trabalho acadêmico, tem que ser um verdadeiro manual de instrução para o dia a dia do advogado privado, do advogado público, do membro do MP, do membro da defensoria e, evidentemente, do juiz e seus auxiliares. Nessa perspectiva, aquilo que os juristas, a Comissão de Juristas já havia proposto, e que foi, repito, democraticamente aprimorado, no melhor sentido do termo. Agora, e Deus queira que possa ser ainda mais bem aprimorado pela Câmara dos Deputados, voltando ao Senado, para um aprimoramento final, porque esse é o processo legislativo, isso é o princípio da bicameralidade, sob pena de inconstitucionalidade formal, gravíssima. Deus queira que se possa aperfeiçoar, mas o que se mais tem aqui é uma facilitação de muita coisa. Um código que tem começo, meio e fim, uma definição mais clara, uma repartição de matérias mais claras, e isso, sem dúvida, aí sim, isso ajudará bastante o dia a dia do foro. Veja, permito-me dizer, nós até hoje, passados 6 anos, não sabemos ao certo quando é que começa a contar o prazo da execução fundada no título judicial. Todos temos opiniões. O próprio STJ já se manifestou, o nosso tribunal se manifestou, mas qual é a posição correta? Porque se o juiz disser que é uma, o executado vai dizer que é outra, vai agravar e vai sensibilizar a desembargadora que vai dar o efeito específico, porque também a excelência está em dúvida. Então, nesse sentido, apenas para dar um exemplo muito corriqueiro do dia a dia, o código, que o projeto tomou partido. Fala, olha, vai correr da intimação do advogado. Evidentemente que isso pode ser criticado, e há 1000 razões para isso, como pode ser elogiado, há outras 1000, mas tomou partido, conlatando várias lacunas.
colmatando várias datas. Isso, ao meu ver, é que justifica sim a oportunidade de um novo código. E com relação ao nosso tempo, né, intervenção de terceiros no código projetado. Para quem gosta de números, aliás, hoje ele já não é mais o PLS 166-2010. Hoje ele é o PL 8046 de 2010. Tá? Isso foi feito no Senado, então ainda PLS. Mas agora foi para a Câmara. Por hora é esse o texto que vigora na Câmara. É esse o texto a partir do qual os senhores deputados, as senhoras deputadas trabalharão. É esse o texto a partir do qual se devem fazer sugestões. Nota de rodapé. Precisa ler para criticar. A cada 10, 9 não leram. E criticam o que já não consta do projeto. Isso nós não podemos, essa gafe nós não podemos cometer. Então, mais uma vez, a pertinência de um encontro como esse. Não estou dizendo que eu já sei de cor isso aqui, não sei, estou cheio de cola, hoje nunca dei uma palestra, uma aula, uma conversa com tantas informações visíveis. Eu não decorei isso, evidentemente, pode. Mas a minha principal opinião a minha principal sugestão é ofertar o conteúdo e algum comentáriozinho sem compromisso. Até porque isso pode cair. Pode cair. E cai de nós. A comissão de revisão do Senado, encabeçada pelo ministro Atos Guzmão Carneiro, um dos maiores, sem favor nenhum, um dos maiores especialistas de intervenção de terceiro do Brasil, não gostou nem um pouco do que a comissão de juristas propunha para a intervenção de terceiros. Particularmente, não me agrada muito, teria a razão até de eu ter aceitado prontamente o convite, concordei com o ministro Atos. Nada contra a comissão, mas aí é o discurso das ideias. A ideia era boa, mas a realização prática, com o devido respeito, não foi. Então, nesse sentido, mudou muita coisa como um substitutivo tal qual aprovado, tal qual apresentado e aprovado no Senado Federal. Então, antes de entrar nas intervenções de terceiro propriamente ditas, eu destaco uma novidade, que já estava na Comissão de Juristas, no anteprojeto, e ficou, aí sim, com alguma modificação, lá pelo Senado Federal. Eu peço, o senhor está no controle? Então, põe no artigo 77, é só baixar no pediado, que já colocou lá para artigo 77, vai na coluna da esquerda. Deixa eu te explicar. A coluna da esquerda, para quem está olhando para a esquerda, olha, é o código Buzzite, tal qual vigente. A coluna do meio é o anteprojeto da Comissão de Juristas, ministro Fux e companhia. O texto da direita é o substitutivo, é dizer, é o texto sobre o qual devemos conversar. Tá? Então, quando eu falo o artigo 77, pode baixar um pouquinho mais, porque na verdade é a coluna da direita que vai ser o nosso movimento. Sobe um pouquinho mais, agora vai chegar daqui a pouco. Chega, sobe mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não, isso não subir não, tem que descer. Desculpa. Menos uma, menos uma, menos uma, menos uma, menos uma, aí, menos uma, não percam daqui a pouco, menos uma, menos 10, 9, 8, menos uma agora vai. Mais uma agora. Não, menos, né? Menos. Não, menos uma. Vai para cima. Põe PGA. 81. Cadê? Isso, mais uma. Pronto, aí. Não, é aquela. Isso, tá vendo? Aparece no livro 1, que é uma parte geral. Isso, em geral, as pessoas estão aceitando, estão gostando, é interessante. Né? A Comissão de Juristas, isso já estava lá, discerniu processo de conhecimento da parte geral. Então, escolha parte geral e processo de conhecimento e cumprimento de sentença divididos. No livro 1, temos, no meio das partes, procuradores, pluralidade de partes, que não é o nosso termo, litisconsórcio, que, aliás, tinha até avançado um pouco mais, depois no calar da noite, tiraram um pouco mais, havia sugestões importantes de professores da USP, que foram aceitas no primeiro momento e que depois foram tiradas. Data máxima veio, não entendi a razão até agora, simplesmente sumiram de uma hora para outra, né? Mas de qualquer jeito, o litisconsórcio tal qual regulado fica basicamente do jeito que a gente está. Tentaram resolver, discernir algumas coisas e, na minha opinião, até nem conseguiram tantas, mas enfim, do jeito que está, fica e bom. Mas o que é novidade, e é intervenção de terceiro, é intervenção,
embora não esteja no capítulo da intervenção, e na minha opinião deveria estar, voto vencido na comissão de revisão, é o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso é novidade boa, pertinentíssima, méritos da comissão de juristas. Basicamente, o que está aí nesses três artigos, 77, 78 e 79, que os senhores evidentemente podem ler. E vão ver que não tem muita modificação se comparado com o dos juristas, não. É mais uma questão de alocação, de redação. Substancialmente é a mesma coisa. O juiz, de ofício, ou por indicação das partes, e até mesmo quando o Ministério Público atua na qualidade de fiscal da lei, porque se não for fiscal, ele é autor, então está compreendido como autor, questões coletivas, para nós aqui do processo civil, evidentemente, poderá desconsiderar a personalidade jurídica nos casos da lei. Não é só nos casos do Código Civil, artigo 50. Há várias outras legislações, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, societárias, etc., que aceitam a tal da desconsideração. Para tanto, o juiz, com base em suspeitas de que houve abuso da personalidade jurídica, cita o sócio. Dá ao sócio prévio contraditório. O sócio vem como pessoa física, se for o caso com o mesmo advogado, com outro, com o defensor, se não tiver dinheiro, isso é outra questão, e diz o que tem que fazer. Juiz, eu não abusei nada, veja bem. A grande defesa aí é a teoria maior da personalidade. Eu sou um empresário fracassado, mas eu em nenhum momento enriqueci às custas da pessoa jurídica e dos seus próprios credores, etc. Eu simplesmente, um empresário capitalista, sou mal sucedido. Então, tá, o juiz acolherá o não. Se rejeitar, ótimo, o processo continua com a pessoa jurídica, com todos os problemas da execução, que evidentemente continuam intactos no novo código. Por quê? Dá para penhorar mais do que dá para penhorar na atualidade? Não. Porque o bem de família é constitucional, a legislação não pode mexer nisso, etc, etc. Então é difícil mesmo, né? Então continua, ou, que nos interessa, aceitando. É como se o juiz criasse um anexo para o título executivo. Ele, como se diz na prática, redireciona a execução para aquela pessoa física. Não é algo que não exista hoje na prática. Na prática já existe essa desconsideração. Mas qual é a grande crítica na prática? Sempre com a devida vênia, olhando o dia a dia do foro, inclusive desse. É que o juiz ele desconsidera sem perguntar. Geralmente se fala, não, se o juiz perguntar antes de desconsiderar, o que vai acontecer? Lamentavelmente, estamos no Brasil. Haverá um esvaziamento automático, quase que uma coincidência, do patrimônio da pessoa física. E aí, na hora da execução, das práticas dos atos executivos, o magistrado não encontrará mais nada, ele mesmo, que tem hora online, em nome daquele sócio. Mas vejam, permite-me dizer, são duas coisas diversas. Contraditório, dentro do processo legal, ampla defesa, é o princípio constitucional. Ele não pode ser esquecido pelo juiz. Aliás, uma crítica que foi muito frequentemente feita ao anteprojeto, inclusive por magistrados estaduais e federais, São Paulo, fora de São Paulo, é que o código exagerava no contraditório. Chegaram a uma associação de magistrados e dizer, nós sabemos que tem contraditório, não precisa escrever tanto. Tá, mas aí é que vem. Ninguém duvida que não se sabe. É que o contraditório, ele deve ser estabelecido como regra. Ele pode ser postergado nos casos de urgência. Aí é que vem. Se o juiz, no dia a dia, com a sua sensibilidade, com a sua experiência, aí o advogado, o Ministério Público, municiando o magistrado com essas informações, percebe que há mesmo uma fraude, ele não vai perguntar antes de desconsiderar. Aumenta o furto, aumenta o películo, ele desconsidera antes, ele apreende os bens. Ele dá lá o que a gente chamaria na prática uma liminar. Aquilo que no código atual seria um arresto light. E que no código proposto, no projeto, é mais fácil ainda, porque ele aboliu todos, graças a Deus, todas as cautelares específicas. Quer dizer, o juiz vai poder dar uma tutela de urgência dizendo, olha, meu amigo, antes de perguntar, eu já estou falando, você não pode disponibilizar teu patrimônio. Eventualmente até bloqueando o patrimônio via penhora online. Mas tem que estabelecer o contrato. Porque o juiz pode estar, data máxima, bem, equivocado. Pode ser um homônimo. Pode não ser caso de desconsideração, etc. Há 1000 razões pelas quais a desconsideração pode não vir a ser aceita.
Até mesmo agora, essa semana, o Sindicato dos Advogados disponibilizou gratuitamente para os advogados um parecer, 2 pareceres elaborados por juristas, conhecedores da matéria, dizendo que não é porque o advogado, num determinado momento, se torna procurador de uma empresa, que por isso deve responder subsidiariamente por eventuais inadimplementos dessa empresa. Isso é muito sério, é muito importante. Não estou dizendo que não possa nunca, não é isso que eu estou defendendo. Estou defendendo que cada caso é um caso. E há uma alegação favorável à desconsideração, e há uma alegação, ou haverá uma alegação contra a desconsideração. Isso é o contraditório. Se há urgência, o contraditório é postergar. Essa é a lição universal. Para nós, no Brasil, temos o grande privilégio de aprendermos diretamente na obra do professor Nelson Neves Júnior, o princípio do processo na Constituição Federal. É postergar, nunca eliminar. Na prática, muitas vezes, esse contraditório é eliminado. Já que estamos falando para a justiça civil, podemos falar mal da justiça trabalhista? Lá, passou perto, vai ser responsabilizado pela execução. Data máxima, passou perto, está na folha timbrada, vai responder. É assim que funciona. Data máxima, vem. Ninguém duvida do caráter alimentar das verbas trabalhistas do servidor ou do servidista. Ninguém duvida disso. Mas veja, há uma estrutura constitucional por trás disso. Não há execução sem título. Esse incidente, se eu puder pôr nos outros artigos, só para todo mundo dar uma olhadinha, 78 e 79, garante esse contraditório. É dizer, a formação do título depois do contraditório. Tem urgência, bom, aí as regras gerais da tutela de urgência vão ser usadas para permitir isso. Alguns querem, inclusive, modificar isso para introduzir aí a tutela de urgência. Pois não, por que não? Para deixar mais claro, já que é um manual de instrução, façamos assim. Vamos propor isso para deputados e deputadas que vão ter vista disso. Uma coisa que é interessantezinha aqui, e eu peço também só, se me permite, voltar lá naquele slide anterior, é a chamada desconsideração às avessas. Essa é uma dica boa para, permitir-me dizer, eu falo isso com muita tranquilidade, com muita humildade, mas é algo que acontece ou deve acontecer muito em vara de família, ação de alimentos. Que aí é o contrário que acontece, né? A mulher, filho, etc. Alguém, o autor, né? Entra lá com a ação de alimentos, pedindo alimentos. Aí vem o réu, não, isso não tenho nada, sou um humilde diretor da minha empresa. Sim, a minha empresa vai muito bem, obrigado, mas eu não tenho nada, e meu nome é tudo da empresa. E o juiz fala, que coisa, olha aí, a empresa está frequentando ótimos restaurantes, a empresa tem carros de luxo para isso, para aquilo, a empresa está viajando para ver o show do YouTube na Red Zone, já comprou ingresso para o Paul McCartney no Engenhão, vai viajar por sei lá onde. Que curioso, não sabe que empresa tinha esses deleites humanos, né? Cometia esses pecados, tá? Lógico, estou exagerando apenas para ilustrar o código, mesmo que timidamente, isso estará lá, aqui no 77, parágrafo único, inciso 1, aceita a desconsideração inversa. Aí é o caso de se citar a pessoa jurídica para que ela diga o que está acontecendo, e se for o caso, quem vai pagar a pensão alimentícia é a pessoa jurídica. Que não tem nada a ver com o que eu sou empregado ser descontado em folha. Isso é outra história, não tem desconsideração. Aqui não. É a pessoa jurídica que paga as duas contas para o cônjuge varão, deixando a cônjuge virado e sua prole na mais detestável esfomeação. Então é uma coisa interessante. Mas crítico. Não devia estar aí, isso aí é regra de direito material. Mas não está falando quando desconsidera. Está dizendo como desconsidera. Essa é a resposta do processualista. É isso que a gente tem que ter no código. E é isso, bem ou mal, gostemos ou não, que se propõe. E aqui vejam, isso já estava, aí sim, um pouco diferente, mas já estava lá no anteprojeto, mercê, e aí os votos de felicitação são dirigidos diretamente à comissão de juristas. Então isso é algo que, na minha opinião, devia estar lá no meio das intervenções de terceiro, está cá e tudo bem. Se for para dar uma ou duas ou três opiniões na Câmara, eu falaria, gente, põe isso lá junto com as outras intervenções, fica mais fácil. Sinceramente, destaca claramente que o juiz pode se valer da tutela de urgência para deixar mais claro que o contraditório vai ser apenas postergado. São pequenas sugestões que me parecem, com a devida vênia,
importantes ainda. Você podia ter feito isso lá, veja, democracia. 4, eu era 1. Aí a gente adotou critérios muito claros. Ganha a maioria, no empate prevalece a comissão de juristas. Não é razoável? Uma comissão maior, teve mais tempo para trabalhar, escolheu isso até de forma mais plural. Não, e lógico, acolhendo sempre que possível, isso foi muitas vezes acolhendo opiniões tal, de todas as instituições públicas e privadas. Bom, lá no livro 2, cumprimento do processo de conhecimento e cumprimento de sentença, o nome ficou bonito, né? Esse eu tomo a liberdade de falar, essa foi a minha sugestão. Eu queria falar assim, do processo sincrético, com aspas, nota de rodapé. Eu falei, não, isso aqui não é academia. Então, fica lá do processo de conhecimento e cumprimento. Vamos lá ao artigo, eu peço ao senhor colocar, por favor, lá no artigo 308. Ou seja, vamos viajar um pouquinho aí para cima, pela coluna da esquerda, 308. Fundamentalmente, nós temos aqui no projeto a assistência simples e litisconsorcial igual, com uma observação que eu faço em seguida. Não temos nomeação à autoria, ela desaparece e vira preliminar de contestação, algo muito interessante, proposto pela Comissão de Juristas, facilita. E entre nós aí vai todo mundo usar, porque a nomeação à autoria de hoje é brincadeira. Você quer ser réu? Não, desculpa, eu não quis incomodar. Pô, nem arbitragem. Eu falo isso de forma elogiosa, a arbitragem, que é um contrato que vincula as partes. Você não quer ser réu? Não, desculpa, eu não vou obrigar a isso. Eu obrigo, pelo judiciário, as pessoas a instaurarem a arbitragem. Na nomeação à autoria do Código do ZAID, o juiz tem que pedir desculpas por ter incomodado alguém que não quer ser réu. Imagina, é a dupla aceitação. Cara, maravilhoso. Viva o direito público, né? Viva a imperatividade da jurisdição. Aí temos, então não tem mais nomeação à autoria, também não tem mais oposição, por uma razão simples, oposição é uma ação ridícula, como qualquer outra açãozinha. Ação, olha, isso é meu, não é seu, pronto, não precisa estar no código, com cara de algo diferente, porque não é. Não é. Ela pode ser processuária, reivindicatória, o que for, ou uma ação sem nenhum conteúdo processuário reivindicatório, uma ação, olha, isso é meu, doutor, não é seu, pronto, isso, a oposição. Então eliminaram, caiu nas regras gerais do procedimento comum. E aí vem. A comissão de juristas tinha proposto uma junção da denunciação da lide, que nós conhecemos, com o chamamento ao processo. Havia proposto. A comissão de revisão, aí sim, o relator disso, vamos dizer assim, foi o ministro Lázaro João Carneiro, detectou uma série de problemas nessa junção. Problemas, é importante que sejam ditos, na minha opinião, inclusive, muito mais de conteúdo material do que processual. Juntar, mesclar duas figuras processualmente falando, estabelecendo o contraditório, a internação de fatos, para que o juiz diga se há ou não corresponsabilidade, responsabilidade de um, responsabilidade de outro, não tem problema nenhum. O problema, com a devida vênia, estava aí. Ao juntar chamamento e denunciação, parece, sempre por devido respeito, que a comissão de juristas deixou de dialogar adequadamente com uma série de situações novas criadas pelo Código Civil de 2002. A principal que está no foro, nesse foro, em alguns andares um pouquinho mais para baixo, mais uma vez em várias famílias e sucessões, é o alimento avoendo. O Código Civil diz claramente, se eu que sou o primeiro responsável a pagar alimentos não tenho força para pagar tudo, chama os demais. Como chama? Chama por chamamento? É litisconsorte? É isso? É que não é uma dúvida importante. A doutrina tem discutido isso. Então, esse tipo de situação, estou apenas dando um exemplo. Outros, seguro, responsabilidade de menor em relação aos pais, são figuras novas do Código Civil de 2002, ao meu ver, foram mais bem cuidadas na proposta da comissão do Senado. Então, além da assistência mantida, aparece, ressurge a denunciação da lide com o nome mais bonitinho, denunciação em garantia, mas fundamentalmente a denunciação que a gente conhece, do Código de 73, ou seja, ação com possibilidade de ação em regresso, ação principal e ação em regresso.
alguns aperfeiçoamentos, a gente vai ver já, e mantém o chamamento ao processo com a ampliação das suas hipóteses de incidência. Aliás, bastava isso, ao meu ver, para já melhorar muito. De novo mesmo, em termos de intervenção de terceiro, além da desconsideração da personalidade jurídica já falada, e que está, na minha opinião, fora de lugar, tudo bem, está no livro 1, mas lá junto das intervenções de terceiro, colocado em quinto lugar, aí uma enorme novidade, é um tema que a mim me agrada bastante, é o amicus curiae. Amicus curiae, que é essa expressão latina, ao que tudo indica, consagrada já pela nossa doutrina, pela nossa jurisprudência, que hoje tem muita aplicação no controle concentrado de constitucionalidade, ou pelo menos nos incidentes de controle incidental no âmbito dos tribunais, órgão especial, e que tem muita pouca utilização no dia a dia do foro, sobretudo na primeira instância. Olha, a comissão, isso também já era uma proposta da comissão de juristas, então já veiculada originalmente pelo anteprojeto, propunha, e a comissão do Senado achou interessante isso, manteve praticamente incólume, há uma generalização do amicus curiae. E aí daqui a pouquinho chegamos no amicus curiae e falamos. Antes de entrar, de visitar cada uma dessas 5 figuras, eu só digo, e me parece importante dizer o seguinte: fora estes casos que o próprio código diz que são intervenção de terceiro, o projeto mantém praticamente incólumes, mais ou menos do jeito como a gente conhece, com algum aperfeiçoamento aqui a colar, outras figuras de intervenção de terceiro espalhadas pelo código, que nós conhecemos, é que nós não chamamos isso de intervenção de terceiro, mas que estão lá. Então, o artigo 950 do projeto prevê, e continua a prever, como o de hoje prevê, o recurso de terceiro prejudicado. É uma intervenção de terceiro, está lá. Então, o terceiro, que se vê diante de uma decisão que lhe é desfavorável, pode recorrer da forma que for, com o prazo igual das partes, para afastar aquela decisão que lhe é prejudicial. Os artigos 660 a 667, com alguma modificaçãozinha, mas à luz da jurisprudência, mesmo da prática forense, mantém os embargos de terceiro. Mantém, inclusive, como procedimento especial de jurisdição contenciosa. Mantém. Mas é uma forma de intervenção de terceiros. Temos que ter isso presente. É importante, até para identificar a principal dificuldade. Quem é autor dos embargos de terceiro? Terceiro, é quem não é parte. Isso vai ter tudo a ver, por exemplo, na hora da desconsideração da personalidade jurídica. Ele foi tornado parte. Quando cita o sócio, ele vira parte. Não tem embargo de terceiro para ele. Ele vai impugnar a execução. E a execução é um título judicial, isso é importante. Mas mantém os embargos de terceiro lá nos artigos 660 e 667. Essa é a numeração do projeto. Mudou muito a numeração se comparado com o anteprojeto. Depois, os terceiros na execução. Desde a intimação da penhora, dispositivos que nós conhecemos são mantidos. Então, lá nos artigos 863 a 865, sem prejuízo de diversos outros, existe lá o concurso de credores. Quem é que levanta o valor depositado? Quando a execução corre em favor de um só, muito simples. E quando há 2, 3 penhoras, não é? Quem levanta? Quando eu penhoro, eu, credor quirografário, penhoro um bem hipotecado ou dado em penhor. Quem é que levanta? É o credor com garantia de direito real ou o quirografário? Essas questões que sabemos, difíceis, interessantes, pertinentes, estão todas reguladas. Vejam, é intervenção de terceiro. E por sugestão do ministro Atos Guzmão Carneiro, sem favor nenhum, opinião de gênio dele, sugestão genial dele, porque a comissão de juristas tinha falado, vamos deixar a execução contra o devedor insolvente regida pelo Código Cruzade. A devidamente isso é de todo indesejável. Você acaba tendo 2 códigos vigorando paulatinamente até hoje, alguns procedimentos do Código 39 vigoram, com a devida vênia, é o menor sentido. Né? Então, o ministro Atos falou, por que não facilitar as coisas? A execução contra o devedor insolvente é complexa demais. Porque simplesmente se verificando, quando há uma insolvência de fato, e o juiz consegue ver isso, porque há 2, 3 credores, vê o dinheiro depositado, viu as dificuldades da penhora e vê que não dá para todo mundo, convoca essas pessoas e reparte proporcionalmente. É intervenção de terceiros na execução. Isso absorve toda a complicada e inatingível na prática
execução contra devedor insolvente. Aliás, é por essa razão que o reino da execução contra devedor insolvente. É que nem a falência, quando funcionava a data vênia para cobrança, né, não estou dizendo que isso é correto, até porque a lei sancionava, continua sancionando o abuso do pedido de falência para fim de cobrança. Mas é mais fácil. Agora, aquele que entrava com a falência, querendo cobrar e falia, falei, meu Deus do céu, saiu pela claro agora. Agora eu sou o último a receber. E pior, né? Rigorosamente o juiz vai imputar a mim o trato, isso aqui eu não quero. Complicado. Então, ao meu ver, a solução do ministro Matos é bastante importante e ela foi internada no artigo 865. Tá? Mas, então, isso está lá, mas não é rigorosamente o nosso tema, apenas aqui. Voltemos então lá na assistência, no artigo então 320, aqui da lei 320, não, mais para baixo, por favor. Isso, vamos passando, pode passar. E lá teremos a 308, desculpa, 308, nós podemos ir. Mais, pode ir sem dó, vai que dá, né? Vai chegar, de repente, a aula ao vivo, assim, quem sabe faz ao vivo, mas aí eu preciso de cola. Bom, mais um pouquinho, por favor. Mais um pouco. Não é tão pouco assim. Pode ir. Vai. Cadê nós? Mais um pouquinho. Mais um pouco. Vai. Pronto, está chegando. Calma. Aí, um pouquinho, só agora um pouco de novo. Isso, mais uma dessa. Olha, tá vendo? Intervenção de terceiros, né? Lá é o verde, a coluna da direita, a exceção 1 da assistência. Então, agora sim, próximo de baixa. E aí vocês vão ver que basicamente está tudo mantido. Só para vocês entenderem, o que está lá em azul, lá na primeira coluna, é o que mudou no código mosaico, as leis da reforma. O que está em vermelho na coluna do meio eram as alterações da comissão de juristas. Tudo que os juristas propuseram e a comissão de revisão do Senado manteve, continuou em vermelho na coluna da direita. O que é da comissão de revisão do Senado está em verde. Então ficou branco, verde, vermelho, as cores da Itália, em homenagem a Líbio e coisa do tipo. E lógico, o texto em preto está. Então tá lá, rigorosamente, como disse, a assistência não modifica nada. 2 pontos de destaque, lógico, redação, alguma coisa assim, mas estrutura, substância, nada. Mantém-se a dicotomia assistência simples e disfunção social e teve que ser excepcionado pelo sistema do código, certamente um dos pontos mais polêmicos, não compete muito falar, acho que já foi até falado pela professora Teresa, mas certamente um dos pontos mais polêmicos, que é a da não recorribilidade em geral das interlocutórias. Bom, com relação à intervenção de terceiros, ou se admite a intervenção, ou se admite um recurso, ou não adianta nada a intervenção. Porque eu posso querer intervir, o juiz diz que não, eu vou recorrer. Porque se eu não intervier naquele momento que o magistrado diz que não, tá bom. E vai que com a devida vênia era. Será tardio o meu ingresso lá só na apelação, etc. Então, isso já na comissão de juristas se excepcionado. Para assistência é expresso e lá na frente, quando se fala do agravo do instrumento, a decisão relativa à admissão ou não de terceiros também é uma das hipóteses agraváveis do instrumento. Aliás, isso é da tradição daqueles lugares, inclusive no Brasil, em 39, onde o agravo do instrumento era taxativamente previsto. E outra coisa que está na outra tela, por favor, baixa mais uma lá, que é o seguinte lá, não, sobe agora uma, isso. Lá no 313, vocês vão ver lá no 326 da Comissão de Juristas, dizia que o assistente ficava vinculado à decisão. E a Comissão de Juristas achou que isso foi sem querer, querendo um lapso daquela comissão e devolveu ao texto a justiça da decisão. Ou seja, não ao dispositivo, aos fundamentos. O que data máxima vênia não acontece em todos os casos. No exemplo do tabelião famoso, é o que acontece. E em vários outros casos, na verdade, o assistente não está vinculado a nada, porque o direito dele não é apreciado. A situação, de fato, dele jurídica, que até enseja a intervenção, não é. Mas se falar com a devida bem, fica vinculado à decisão, isso aí é ultrapassar contraditório, uma defesa, etc. Tal. Até porque não tem nada a ver, por definição, com o objeto litigioso. Poderia até se pensar para o assistente de litisão social, mas nunca possível. Então aqui a proposta foi facilitar, até porque cá entre nós, mesmo para o juiz que está aqui há
30 anos, quantas assistências apareceram? Raras. Tão raras. Não é exatamente o campeão de audiência. Não é o assistente que entope os escaninhos judiciários. Nem o simples e nem o desconstitucional. Aí vem a seção 2, denunciação e garantia. Hoje, mais ou menos, a nossa denunciação da lide. Embora esteja tudo em verde, aí foi, enfim, uma falhazinha aí dessa tabela, meia culpa, etc. Tal, meio nossa culpa lá, que não estava nada, deveria estar aí a denunciação da lide do lado e até mesmo o chamamento em garantia proposto pela comissão jurídica. Mas, de qualquer jeito, é por isso que está tudo em verde, que é um texto novo, que não existia essa figura no código no anteprojeto dos juristas, mas basicamente falando, com algumas facilitações, é a denunciação da lei de tal qual nós conhecemos. Um diálogo melhor das hipóteses de cabimento com relação ao direito material, o 314, 1 e 2, e depois aquela mesma dinâmica. Se o denunciado se a denunciação é feita pelo autor, cita primeiro o denunciado, ele pode emendar a petição inicial, trazendo novos argumentos, aí cita o réu, se tornando, como diz a lei, litisconsorte. Os problemas que nós conhecemos, se é ou não litisconsorte, clássicos que vão ser mantidos. E se o código dissesse alguma coisa diferente, continuaram os problemas, porque há duas correntes muito claras aqui. Mesma coisa, e mais comumente, a denunciação da lei feita pelo réu, então contesta, cita, ele entra, e aí ele toma atitudes. O que é melhor no Código atual do que o Código atual é um diálogo, como eu disse, com o Código Civil de 2002. Aquilo que é obrigatório em termos de denunciação da lei nos termos do Código Civil, artigo 456, evicção, o 456 atual admite a denunciação ter salto. O Código Civil admite. Que ele fala que cabe a denunciação para o alienante ou qualquer outro da cadeia dominial. Bom, o Código de Processo tem que dialogar com isso. Então, admite-se essa possibilidade. Até porque, realmente, quando lamentavelmente se verifica que eu comprei algo a não dono, o Código Civil, de forma pouco clara, o parágrafo único do 456, sugere que o denunciado possa se render ao denunciante. Só que o que acontece com isso, ele perde a ação. O Código de Processo, ele propõe aqui essa rendição. Não, de fato, eu comprei não dono, agora vem com mais calma, etc. Tal, mas admite a execução direta, que é uma discussão bastante importante, bastante criticada até pelo nosso querido professor José Roberto Santos Pedaro. Ele, sua excelência, não admite isso, e sustenta, muito bem sustentado, em livros nesse sentido, por falta de direito material. Particularmente concordo com o professor Bedac aqui, mas a lei admite. Aí a pergunta é: a lei pode admitir? Pode, substituição processual, sem problema nenhum. A lei pode, porque a lei ainda pode criar casos de substituição, ainda mais no caso desse, uma licitação, oportunidade de ampla defesa, contraditório, um prédio, sem problema nenhum. Então, vai se resolver um problema sério que nós temos na denunciação. Muitas vezes, o réu, o verdadeiro réu, não tem dinheiro para pagar. E se não paga, não há por que reembolsar. Sabemos, o STJ, vez ou outra, até por contrato de seguro, estipulação de terceiro, admite a execução direta. Isso sensibilizou a comissão, passou lá, passou cá. Tá? Então, isso é proposto para o quadro. É uma enorme diferença se compararmos com as regras atuais. Depois, vamos passar para baixo, chegamos ao chamamento ao processo. No chamamento, que está lá no 319, eu destacaria o que está lá no 319, inciso 4, que vejam lá, está em verde, justamente dizendo, isso entrou pela comissão de revisão do Senado. Então, cabe o chamamento de todo mundo que hoje cabe, afiançado, co-devedor, etc. Mas vejam lá, daqueles que por lei ou contrato são também corresponsáveis perante o autor. Foi a forma a pensar, quiçá, pensando melhor, poderia ser até mais amplo e tal, mas ao meu ver, salvo engano, se houver engano, para isso que o processo legislativo existe, e amanhã, se isso for aprovado, é para isso que a doutrina, a jurisprudência existe, para aprimorar, para limar os dispositivos legais, porque até segunda ordem da cabine ainda vivemos numa situação total, inequivocamente de civil law. Tem nada de common law nesse país, nada de common law. No máximo de common law, common law de jeito nenhum,
Não há. É incompatível. Depois falamos até a respeito da amicus curiae sobre isso, mas de qualquer jeito, o nosso simpático artigo lá, 319, parece dialogar bem com essas situações. Olhando as três mais visíveis no Código Civil: seguro, chamar a seguradora, né? Os alimentos de outros parentes que não o réu, então alimentos avoenhos, até de outros parentes, irmãos, até mesmo, ninguém está a salvo, não é? E a questão de você acionar o filho, e o filho vem e fala: não, mas a culpa é do meu pai, eu sou de menor, não sei o que, tá? Então chama papai, vem cá, ou vice-versa. Às vezes é papai que é demandado, e o papai fala assim: mas meu filho, lamentavelmente, tá. Lógico, isso depende muito da causa de pedir, também não é uma coisa automática, mas pelo menos o código aceita, porque o código atual é muito rígido. E aí você sustenta em doutrina: não custa nada flexibilizar a luz do direito material, é só crítica. Porque está vendo, as pessoas em geral não leram o que o professor Benac ensina. Que direito processual tem que ser pensado à luz do direito material. O direito material muda, mesmo que não mude nada do Código de Processo, ele tem que se adequar. O contrário é que não é verdadeiro. Porque o processo não cria o direito. Quem cria é o legislador, o civil, o material, isso é bastante importante. Então, já que estamos passando a limpo regras, manual de instrução, para facilitar a vida de juiz, advogado, serventuário, promotor, defensor, ao meu ver, isso é bastante feliz. O 321 vai continuar dando o problema que dá hoje. Nosso querido professor Nelson Nery Júnior, por exemplo, tem uma posição bastante interessante, salvo engano, meu professor Gilson até a 7, salvo engano, meu professor fica à vontade depois para discordar ou não, mas o professor Nelson Nery tem uma visão muito interessante do chamamento ao processo, onde não existe nenhum engatilhamento de execução possível contra todos os réus. Ou seja, mesmo no chamamento, o professor Nery sustenta que o autor vai sempre cobrar do réu, e o réu é que cobre a quarta parte dos chamados. O 381 proposto é mais ou menos a mesma ideia, quer dizer, não dá para saber se é isto que vai prevalecer ou se é o que a maioria da doutrina diz, sempre com devido respeito, que na verdade é: olha, eu não quis litigar contra o réu, mas já que chamados foram, agora eu executo contra aquele que for mais fácil. Amigos, negócio à parte. Até porque, para a consciência, não fui eu que chamei essa pessoa, foi o próprio réu, então a briga é entre eles. Eu agora vou engatilhar minha execução para você. Suma está. Depois vem a novidade, uma das novidades, né? Além da desconsideração da personalidade jurídica, vem o amicus curiae. Podia ter posto em português, podia pôr amigo da corte, mas aí está, no mundo inteiro, e isso nasce no direito inglês do século XVII, é extremamente desenvolvido nos Estados Unidos, a partir de então, sobretudo no século XIX, até os dias de hoje. Isso tem passado, inclusive, para tribunais internacionais, a expressão se manteve na sua forma latina. Daí não extraiam a estúpida conclusão de que isso veio do direito romano. O direito romano desconhecia amicus curiae. Eu digo isso com tranquilidade porque se teve um assunto que eu me dediquei bastante tempo, durante muito tempo, tratando na minha vida, lá na PUC, com muito orgulho, foi amicus curiae e tive acesso a todos os originais. Inclusive cheguei lá no americano que fala "It comes from Roman law". Ele só fala isso, só nasceu no direito romano, sem nenhum tipo de prova. Aí eu fui nos romanistas, ninguém fala nem perto de alguém como amicus curiae. Isso surge na Inglaterra. Não é porque virou no latino que é direito romano. Isso é coisa americana, né? América do Sul é tudo igual. A coisa nada bem de quem não consegue ver o próprio inimigo, né? Melhor do que guerra do seu país, é o campeonato de basquete, etc. Nós só não temos esse problema porque não nos desenvolvemos em guerra. Ficamos só com jogos de futebol, né? Masculino, de feminino ninguém dá bola aqui, né? Então temos lá, baixa mais uma, por favor, um amicus curiae. Mais uma aparecendo. O amicus curiae, que é um terceiro, se não é parte, é terceiro, é um conceito didático, fácil, verdadeiro, sobretudo para a prática, verdadeiro, que entra. Alguém fala: mas isso aí é semelhante ao assistente. Pode ser, formalmente pode até ter um quê de assistência, mas veja, o que motiva o amicus curiae a entrar no processo, e aí é totalmente diferente do assistente, não é a tutela de interesse próprio, interesse ou direito próprio. É um interesse que a mim me pareceu importante chamar de interesse institucional. O código projetado, mais do que o atual, embora o atual já tenha muito isso, muitas vezes o juiz, mesmo na primeira instância, decide em bloco.
O artigo 285-A atual permite ao magistrado da primeira instância decidir em bloco. Além da manutenção dessa figura no projeto, existe lá certamente a grande novidade do projeto, já proposto pelos juristas, pela comissão de juristas, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Muito facilmente falando, o TJ avoca todas as causas sobre uma dada tese jurídica, decide uma vez, vinculando o resultado. Super polêmico para o bem e para o mal. Ora, isso é proposto, mas o 285-A já existe. Julgamento em bloco nos tribunais, sobretudo no superior, já existe, coisa de diuturna. Julgam por régua e para fins de estatística, pouco importando se lá existe um coração, um homem, uma mulher. É terrível, terrível, dá medo, medo. O amicus curiae ameniza isso. Porque a ideia é, antes de fixar a tese, ouça o que eu tenho a dizer. É um agente do contraditório participativo. Eu vou dar um exemplo que me parece importante. Muitas vezes na prática, inclusive na primeira instância, o magistrado ou a magistrada recebe um parecer de um jurista, de um professor. Isso é amicus curiae. Deveria ser, lá fora. Só que esse professor, essa professora, esse acadêmico, essa acadêmica, não aparece com cara de advogado. Ele aparece com cara de advogado, de professor, de acadêmico. Lá fora, recomendo, amigo, nem advogado. Como no nosso dia a dia nem sempre isso é tão fácil de acontecer, mas só para entenderem o que é. Ou vamos ouvir as instituições. Porque essas, até mesmo em regra, nem estariam sujeitas aos efeitos do processo. Então, uma ação que envolva o interesse do advogado. O AB, diga, envolve lá a prerrogativa profissional de advogado, o juiz está indo de um lado, está indo do outro, tal. Vem o AB, diga como é que funciona isso aí. A ASP, diga a ASP, o IASP. Temos orgulho de ter 3 grandes instituições de advogado em São Paulo, centenárias. IASP, diga, isso é amicus curiae. Sindicato do servidor, diga, para dar força institucional. É o coletivo em detrimento do individual. Mas não em detrimento no sentido de você não serve. Não. Eu vou dar força institucional. É o que acontece com muita frequência nas ADINs, ADCs e ADCONs do Supremo. Dá um exemplo que foi com cara de audiência pública, mas que no direito estrangeiro é amicus curiae. Embora a nossa lei diga que é audiência pública, mas dá na mesma. Estamos lá no Supremo discutindo, está sendo discutido no Supremo sobre a possibilidade de fazer pesquisa em célula-tronco. Aparece a Igreja Católica dizendo que não pode. Nenhuma crítica, por favor, é a minha igreja. É o meu empregador. A mim diretamente, etc. Mas é a minha igreja. Então não é uma crítica, por favor, não pensem nisso. Mas é importante que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, naquele momento, firmasse posição. Até porque deve satisfação das suas. Ela fala uma coisa e faria outra, ou faz uma coisa e falaria outra. Não foi lá e sou contra. Agora, aparecem os médicos, os geneticistas, os biólogos dizendo, olha, a vida vem, os tempos mudaram. Estamos aqui não eliminando vidas, salvando vidas. A tecnologia permite isso. E esse é o embate. Isso é amicus curiae. Veja, a igreja não ganha, não perde, o geneticista não ganha e não perde. Quem ganha são as pessoinhas envolvidas. Eu que queria fazer célula-tronco, eu queria doar, eu queria me submeter a um tratamento e coisa do tipo. É um macro exemplo importante. Isso, do jeito como está no código, de forma singela, mas ao meu ver, muito bem colocado, até porque resolve problemas que hoje na lei atual não são solucionáveis, porque não desloca a competência. Aqui está dizendo que nos loca. Hoje em dia, um ente federal entra, vai para federal. Eu, particularmente, não consigo ver diferentemente. Isso é um caos. Para quem acha que a justiça estadual não anda, convido a dar um pulinho na Avenida Paulista. Aquilo é não andar. E lá tem estrutura, tá vendo? Não é nada, não é uma crítica, uma constatação. Lá não falta orçamento. O problema lá não é esse, é acúmulo. Nossa, até hoje estão jogando cruzada, até hoje. Se bobear até coisa das cruzadas. No século XIII estão sendo julgadas pelo Federal do Brasil e da Europa. Que justificaria, inclusive, bastante atraso. Mas, enfim,
O amicus curiae serve para isso. Agora, vai gerar polêmica, vai dar confusão, e vamos vivenciar o que os Estados Unidos viveram, ou têm vivenciado há 50 anos atrás. Eu não digo os Estados Unidos que eles são melhores, não, eles têm essa experiência. E é de lá que a gente tem que absorver. O amicus curiae é sempre amigos, ou pode ser, data vênia, entre aspas, inimigos? Esse amicus, ele é um cara interessado indiretamente, ele pode ter interesse econômico ou não. Ele pode ser o órgão de classe ou não. Vamos ter que saber, porque ó, a lei fala, representatividade adequada. Quando a lei fala isso, fala, juiz, no caso concreto, à luz das manifestações, Vossa Excelência decide. O legislador não chamou para si a responsabilidade, fez bem, que ele confia no juízo, inclusive da primeira instância. Aliás, essa é uma premissa importante do Código, é por isso que tem que criticar. O Código aceita e quer um juiz extremamente forte. Para mim, isso me parece absolutamente indispensável. Mas isso tem sido, sabemos todos, motivo de muitas críticas por aí. Então, é um dado funcional. Senão, não vai funcionar. Advogado bem preparado, juiz bem preparado, promotor bem preparado, defensor público bem preparado, serventuário bem preparado. É um grande passo que aí funciona melhor. Então, está lá o nosso simpático amicus curiae. Fora das intervenções de terceiro, e aí com isso eu concluirei para que possamos ter mais tempo para discutir, aparece um outro artigo que é o artigo 328. Então, por favor, um pouquinho mais para baixo. 328. O 328 está lá no meio da contestação. E uma das propostas que está aí já uma das propostas da comissão de juristas, particularmente me parece louvável, preservada integralmente pela comissão de revisão, que Deus queira fica assim, né, é eliminar fundamentalmente as exceções e todos os incidentes da defesa. Uma das coisas que eu mais gosto, uma das aulas que eu realmente gosto de dar na graduação, muito orgulho, sou professor de graduação e não pretendo sair dela tão cedo, não porque o MEC manda, mas porque lá é muito mais difícil. Lá você está educando mesmo, né? Formando mesmo, uma responsabilidade enorme, muito bacana. E tenho certeza que os colegas magistrados que dão aula, os eventuais que dão aula, nessa ou naquela faculdade, seja no mundo, ensino, sentem a mesma coisa. Mas uma das aulas que eu gosto de dar é das defesas do réu, porque eu digo, olha, diferentemente do 297 atual, que fala o réu pode contestar, reconvir e excepcionar, na verdade, espalhadas pelo código, eu consigo contar 16 comportamentos do réu. E para ficar um número alto assim, evidentemente que eu incluo o fato de ele ser rebelde, que é um comportamento valorado pelo legislador. Faz diferença o réu ser ou não rebelde. Nesse sentido, o código facilita muito. Então, impugnação ao valor da causa, impugnação de justiça gratuita, exceção de incompetência, isso e aquilo, diabo a quatro, tudo para de ser petição avulsa e vira preliminar de contestação. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive em termos de andamento do processo, porque nós sabemos que uma exceção suspende. Quer dizer, mais ou menos sabemos, né? Porque na verdade a gente fica com tanto medo que a gente excepciona e contesta no mesmo dia. Enquanto que confortavelmente eu poderia excepcionar e não fazer mais nada, esperando o juiz resolver, para daí, com a fluência do processo, aproveitar mesmo que fosse um dia para contestar. Então, por essas e por outras, que bom que a comissão de juristas, vamos simplificar. Tudo matéria de preliminar. A preliminar que eu destaco é o 328, que é a nossa nomeação à autoria bem pensada. Então, uma das preliminares, ilegitimidade passiva. Qual é a regra aplicável? 328. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado na inicial, o juiz facultará ao autor em 15 dias a emenda da inicial para corrigir o vício. Nesse caso, o autor reembolsará as despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% da causa ou da vantagem econômica objetada. Ou seja, haverá, de acordo com esse 328, a possibilidade, que veja, quem demandou foi o autor, se o autor não quiser, se respeita a vontade do autor, conta e risco dele, é regra da sucumbência, não, eu acho que é ele está agindo de má fé, e juiz, eu vou lhe provar, vamos em frente, vou fazer prova, vou provar, o juiz fala, vamos embora, vamos à fase instrutória, sem problema nenhum. Mas isso é bastante importante, admite uma verdadeira
substituição, usando aqui no sentido vulgar, comum do termo processual. Sai o réu e entra o outro réu, que ao que tudo indica é o verdadeiro legitimado. Isso vai facilitar muito, muito, veja, sem frescura, sem prazo, sem nada. Somando a isso o destaque cansativo até, mas didático, mas necessário, dos deveres das partes, da lealdade, do contraditório, da cooperação, inclusive das partes, dos seus procuradores, isso é uma maravilha. Porque às vezes é um processo morto, o juiz não consegue ver aquilo naquele momento, e com esse instrumento facilitador vai ver com certeza. Então isso é uma coisa bastante interessante que se propõe lá no lugar da nomeação autorial. Como eu disse, a oposição realmente desapareceu, continuará todo mundo, veja o problema de direito material. Eu posso continuar me achando dono, ou pelo menos possuidor de qualquer coisa, e para tanto exercendo as pretensões cabíveis de acordo com os procedimentos cabíveis. Ou a possessória, que continua sendo, isso foi muito criticado até, continua sem procedimento especial, continua sem, poderia não ser, mas é ainda proposto pela comissão de juízes, mantido profissional, ou pelo procedimento comum, que como todos aqui já sabem, o procedimento comum é um só, não tem mais a distinção ordinário e sumário, o que aliás vai ser um grande facilitador, porque inequivocamente tudo que tem que ir para o juizado irá obrigatoriamente. Tem que pensar nisso como serviço público. O Estado, a União não tem juizado especial para ficar escolhendo. Que aí é importante que o investimento no juizado é para valer, como o investimento no não juizado, o juizado não especial, o comum vai ser para valer. Agora, você manter uma estrutura para sumário esvaziadíssima por causa do juizado, dá para ver desperdício de dinheiro público. Uma empresa privada não passava isso uma semana. Aqui está ocioso, desestrutura. Vamos reaplicar, data máxima dele, que não se pode fazer isso. O procedimento sumário está aí. Então o código indiretamente ele deixa as coisas bem definidas. Juizado é juizado. E juizado não especial é juizado não especial. Cada um com o seu procedimento comum e o incomum lá no juizado especial, que vai ser o que é, que não se muda lá. Então, senhoras e senhores, não que isto queira esgotar a discussão, evidentemente não. A minha intenção, como quis anunciar de pronto, era apenas apresentar o repertório, sobretudo apresentar e fazer brevíssimas considerações. Eu agradeço muito a atenção com que eu fui ouvido e mais ainda o honroso convite que me foi formulado. Obrigado. Professor Cássio, realmente foi um prazer recebê-lo. Tenho certeza que todos aproveitaram com esse compartilho, com as suas observações lúcidas sobre as alterações, as propostas de alterações em relação ao tema intervenção de terceiros. Mais uma vez, lembro que o slide vai ser disponibilizado aos senhores, cobrem da Secretaria de Primeira Instância. O professor Cássio já deixou esses slides com a nossa organização, e esse comparativo, Código de Processo, projeto da Comissão de Juristas e o que foi aprovado pelo Senado, realmente é um comparativo muito interessante que vai auxiliar os estudos dos senhores. Dando sequência ao nosso evento, mais uma vez agradecendo a participação do professor Cássio, eu abro as perguntas, com certeza que muitos querem perguntar, que não só aqui no 16º, também no 17º. Nome, posto de trabalho, quem gostaria de perguntar ao professor Cássio? Se puder, eu estou muito honesto de que a condição técnica de aposentadoria, eu gostaria de saber o que poderia estar sendo aprovado no lugar da oposição. Eu, como movimento, vou estudar em cima de quem? Após a sentença, em cima do interior, aonde eu, o movimento, vou entrar? Se eliminar a oposição. Muito obrigado.
Agradeço a sua pergunta, agradeço mais uma vez as considerações do professor Gilson. Só uma questão preliminar, se o senhor me permite, permita-me no ar e para todos os fins, inclusive de registro, os méritos exclusivos pela elaboração do quadro são do Dr. Luiz Henrique Volpi Camargo, assessor do senador Walter Pereira. Exclusivamente é dele todo o mérito da elaboração. Tá? E as críticas também devem ser dirigidas à sua excelência. Mas é o Luiz Henrique, o nome lá embaixo, tá? Os membros da comissão, o ministro Atos, este que vos humildemente fala, Dr. Dorival Renato Pavan, desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, processualista civil de mão cheia, e o assessor do senador Walter Pereira, que foi, sem dúvida nenhuma, quem mais trabalhou, quem mais lutou, quem varou todas as noites e teve a iniciativa e condições de elaborar o quadro, o Dr. Luiz Henrique Volpi Camargo, lá do Mato Grosso do Sul também, que é orientando da professora Tereza Rudolfin Vander aqui na PUC São Paulo. Então, agradecendo a sua pergunta e indo ao mérito. Veja, aí que vem a questão do manual de instruções, né? Vejam lá, se o nosso projeto hoje mantivesse a oposição, não havia dúvida. Mas como não tem, e para nós, historicamente, vamos sentir uma lacuna, olha, havia oposição, não há mais. O que vai acontecer? Nós temos que pensar que no lugar da oposição, como não há nada, prevalecem as regras gerais. Ou seja, eu quero dizer que um determinado bem que está sendo discutido em juízo é meu. Eu vou entrar com uma açãozinha, procedimento comum, vou distribuir por dependência, pedir, né, para distribuir por dependência para aquela vara, e serão réus, ambos. E aí o juiz vai ter que resolver isso em homenagem ao Dr. Olavo, por conexão, por prejudicialidade. É a regra geral. Satisfatoriamente. Ganhou, perdeu. Tá? Agora, depois da sentença, se o senhor me permite, como eu sou terceiro em relação ao processo, eu não fico sujeito à coisa julgada. Eu vou poder, respeitando o prazo prescricional do direito material, propor minha açãozinha, aí sim, contra aquele que ganhou na outra ação. Aí já é uma ação que não tem dependência, não tem prejudicialidade. Não há pergunta. Projetado no artigo 314, eu indagaria, não teria sido interessante, talvez pela comissão de juristas ou na revisão, resolver o problema que hoje nós temos em relação à interpretação do artigo 73, que projetado no artigo 314, inciso 2, no que tange à discussão presente no judiciário sobre a questão que envolve a imposição do fundamento comum, isto é, a denunciação baseada na lei ou no contrato, ela pode ser em qualquer situação ou, segundo a orientação da jurisprudência, somente naqueles casos em que nós não tenhamos a imposição do fundamento comum. É uma discussão doutrinária, uma discussão da jurisprudência, mas em geral os juízes acabam optando pela não denunciação, pela não admissão. Por que a comissão, de algum modo, não tratou desse assunto, já que há uma celeuma muito grande sobre ele? A pergunta é pertinentíssima. É difícil só me responder por que a comissão não tratou, né? Essa é uma boa pergunta. É provável que ninguém. Alternativas, ninguém lembrou. A alternativa B, ninguém sabia. A alternativa C, etc.
Né? Mas brincadeiras à parte, é que numa visão, e aí é que é importante, o professor Gilson está tocando, lógico, brincadeiras à parte, fica à vontade para fazer isso, mas sem perder logo o foco, né? É que essas situações, as mais variadas, inclusive essa que o professor coloca, não passam necessariamente na hora. Né? Por isso a importância de cursos como esse, processo legislativo aberto, audiência pública. De qualquer forma, a justificativa oficial é o parágrafo único do 314 quereria de alguma forma resolver o problema. Ou seja, o juiz fique à vontade. Sim ou não. Particularmente a mim me agrada o não nesse caso. Veja, vou dar um exemplo clássico. Eu entro contra o Estado, ou contra o hospital, ou contra o patrão, para pedir uma indenização e fundamento a minha ação, causa de pedido, na responsabilidade objetiva. A denunciação para o empregado, para o servidor, para o médico, se fundamenta exclusivamente, como todos nós sabemos, na responsabilidade subjetiva. Então, veja, a lei material me dá uma posição de vantagem, lá no direito material, que eu perderia ao exercer o meu direito de indenização. Então, particularmente me agrada. Então, a denunciação da lide, como qualquer intervenção do terceiro, que é um instituto que tenta fomentar a economia processual, se tornaria um elemento contrário a essa mesma economia processual. Então, descarta. De qualquer jeito, o que a comissão manteve aqui foi o parágrafo único. Serão exercidos em audição autônoma eventuais direitos regressivos do denunciado contra antecessores na cadeia dominial ou responsáveis em indenizá-lo ou, o que me interessa mais, ainda nos casos em que a denunciação foi indeferida. Como se dissesse, juiz, o senhor vai saber, diante de cada caso, se vale a pena, é eficiente a denunciação ou não. Pelo seguinte, e aí quando a gente começa a se aproximar isso, né, quem está na prática, quem está como se diz, né, com o umbigo no balcão, né, em homenagem ao professor Clito, que foi da cidade de Júnior, falamos até dele, né, foi até o slogan dele, numa das corridas aí, a presidência e tal, que teve um voto, aliás, né, com o nosso evento, dos opositores dele, etc. Tal, mas me parece importante, ou do juiz em cada caso. Veja, eu sou advogado do hospital. Ao contestar e querendo a denunciação, eu falo que houve culpa recíproca. Eu, na minha defesa, isto é legítimo, introduzo o elemento culpa. Isso um acidente de carro até mais, né? Enfim, culpa recíproca do que não. O meu médico, eu tenho certeza que advertiu a você que fez uma cirurgia plástica no nariz, não jogar vôlei de praia em Copacabana de manhã. Tenho certeza. Seja pelo pulo do vôlei, seja pelo sol, seja pela bolada, que poderia ter feito isso e fez com o seu nariz. Se eu, como réu, posso, porque eu quebro o nexo causal. Eu destruo o nexo causal. Então foi tudo. Eu destruí o nexo causal. Esse fundamento, ao meu ver, permite uma denunciação. Agora, aí eu tenho que ganhar caso a caso. Então, essas e outras aqui não entrou como regra. Mas poderia ter entrado, pode entrar, tudo depende da gente sensibilizar o nosso simpático deputado ou deputada que certamente está aguardando ansiosamente, agora mesmo, lá em Brasília, o nosso e-mail de cidadão eleitor. Certeza que estão todos lá. Inclusive de Brasília. Mais alguma pergunta? Nome e posto de trabalho. Não fiquem acanhados, o professor Castro está preparado para responder as perguntas. Ou aqui, ou por e-mail também. Bom dia, Pedro, para a gente falar assim. Eu queria saber em relação ao ônibus público, se vai haver alguma limitação, porque algumas questões podem envolver interesse bem amplo, né? Se vai haver alguma limitação à quantidade de pessoas que podem se manifestar, e se havendo esse limite ou não havendo esse limite, se o juiz, agora da celeridade do processo, pode limitar esse acesso. Obrigado. Obrigado. Com relação ao amicus, ou em relação ao amicus curiae. Pergunta pertinentíssima, agradeço. Veja, o amicus curiae, como disse eu lá, é um agente do contraditório. Contraditório participativo. Aliás, enaltecido, né, várias vezes, desde os primeiros artigos, né, deontológicos, pelo projeto, já nas mãos do anteprojeto, lá nas mãos da Comissão de Juristas. Contraditório, sabemos todos, não é celeridade. Quanto mais amigos entrar, mais vai demorar. E mais vai dar trabalho para o juiz, porque ele vai ter que ler substanciais manifestações, muitas vezes não jurídicas,
sociais, políticas, religiosas, econômicas, porque o Amigos não é perito, não passa nem perto do perito, mas ele tem um foco muito diferente dos bacharéis em direito, juízes e inclusive. Então isso vai dificultar a atividade cognitiva do juiz. Agora, como qualquer intervenção do terceiro, há um limite ideal e o juiz vai ter que se fixar. O ideal, como o código sugere, é que o juiz dê um prazo. Se for o caso, mande publicar editais. E hoje, editais, eu não me refiro nem, sempre com devido respeito, ao edital papel, coisa literalmente do século passado, mas é e-mails institucionais, usar o site do tribunal para isso. Ora, o juiz da 40ª Vara Civil do Central abriu 15 dias para a oportunidade, para que digam sobre a seguinte tese. Porque chegou lá na 40ª essa tese, foi distribuída para lá. E ele, o juiz, está pedindo ajuda institucional. Isso é permitido pela lei. Agora o juiz vai ter que ter um time, efetivamente, senão ele nunca julga. Porque sempre vai ter alguém que, lamentavelmente, infelizmente, que está pensando de má fé para tirar os autos da conclusão. Então, não, só mais uma vez, juiz, deixa eu esclarecer mais uma coisa. Isso é detestável, porque há não só economia e não só contraditório. Talvez, particularmente, me agrada muito usar uma mescla de economia e contraditório, que é o que eu chamei lá de eficiência. Eficiência processual é a palavra de ordem. Uma observação que o próprio projeto diz que, eventualmente, se o juiz indeferir, não cabe recurso. Então, ou o juiz solicita, ou admite a intervenção no auxílio, para auxiliá-lo diante da complexidade, diante do assunto ser muito específico. Mas no momento que ele indefere ou limita, a partir daí não há recursos, até porque tem essa ideia da severidade de que ele deve resolver o problema que envolve aquela lei especial. Eu não veio o código nesse sentido, especialmente na manifestação do parágrafo único do artigo 322 do projeto. Se o professor Justo me permite, mas apenas para fomentar o debate. Particularmente, até me parecer que aqui foi um dos pontos que andou mais mal o código. Para polemizar, mas de propósito é o seguinte: o meu argumento é o seguinte, isso já estava, a comissão de juristas já não queria esse recurso. Me parecia importante, apenas para verem outro lado, para pensar que se for o caso dá para mudar. Não vai ser esse recurso que vai afogar ou desafogar alguma coisa. Mas por que me parecia importante o recurso do Amigos? Sobretudo em termos de admissibilidade, inclusive de time, se o senhor me permite falar assim, de oportunidade. Porque é uma figura muito nova. Ele inexiste na primeira instância. Talvez um caso ou dois em todo o Brasil. Inexiste. Então, para fomentar esse debate, para que se permitisse um discurso entre o juiz da primeira instância e o juiz da segunda instância, para fixar um pouco de jurisprudência e delinear algumas balizas. Mas só por isso. Agora, o problema é que se admitir o recurso, vai que vai. Particularmente me agrada a ideia, que se eu sou um agente do contraditório, digo, juiz, essa é a melhor solução, o juiz não me dá aquela solução, eu não vejo como dizer que eu não tenho interesse em legitimidade recursal. Não, desculpa, está vendo, não é essa a melhor solução que Vossa Excelência deu. Né? Mas realmente o professor Gilson colocou bem, e aí a mesma discussão genérica. Não cabe o recurso, o que também ameniza um pouco esse impacto em termos de tempo. Na verdade, a ideia foi reservar esse negócio é discutível, mas isso também pode mudar. Mais alguma pergunta? Mas ao eu entrar com uma ação em relação à oposição, distribuição por dependência, quer queiramos ou não, eu vou gerar um incidente, não só de ordem processual, quem sabe até até de ordem material. Eu vou entrar bem fundamentado. Escritura, repita a declaração de complemento da foto, testemunha do meu avô, esse camarada fundamentou bem em virar uma declaração. É melhor abrir um incidente aqui. Ele vai abrir domingo, vista para as partes, para falar. Muito obrigado. A ideia é essa, agradecendo a sua pergunta,
a ideia dessa outrora chamada oposição, né, ela é uma açãozinha mesmo. Ela, inclusive, eu diria que ela nem vai, a petição nem vai para os autos que estão lá na vara, vai ser autuado em apenso ou em apartado. Aí os professores me explicam exatamente o que é uma coisa e outra, que há muita discussão sobre isso na doutrina também, né? Mas vai citar, os réus falarão e tal. Inclusive o juiz poderá, isso que me parece, ele poderá até suspender o processo ordinário para decidir primeiro a oposição. Sim, com certeza. Uma ação incidental, nesse sentido, uma ação incidental. Com certeza. Mais alguma pergunta? Não havendo mais nenhuma pergunta, nós passaremos agora ao sorteio dos 2 livros que foram trazidos pelo professor Cássio. Temos um registro, o senhor trouxe até dentro da orientação, pelo menos dentro do tema que foi abordado, 2 volumes do seu curso sistemático de direito processual civil, são 5 volumes, mas com 7 livros no curso total, e ele vai prometer aqui para os senhores que na próxima entrevista vai trazer os outros 5. Eu trouxe apenas os 2, o primeiro e o segundo volumes. Nós vamos fazer, portanto, 2 sorteios eletronicamente. Mais uma vez aí, o tribunal está mudando. Vamos lá. Sorteio eletrônico do primeiro volume, Teoria Geral do Direito Processual Civil, 5ª edição. Vamos ver, acabou de sair, 2011. Vamos lá. Alessandra, parabéns. O compromisso daqui que foi sorteado é que tem que comprar 6 livros para completar a coleção. O segundo volume, procedimento comum, procedimento ordinário e sumário, 4ª edição, também em 2011, sorteado Maria Cristina Fré. No 17º, ou aqui no 16º. Então, perdeu o livro, vamos para o novo sorteio. Fernando José Belmonte. Ótimo, então vamos para o 4º. Edgar Santos Figueira. Gostaria de lembrar que na semana que vem não teremos aula. No dia 29 de abril, última aula do mês, teremos o tema os contratos e a onerosidade excessiva no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, e a aula com o juiz, hoje auxiliar do presidente do Tribunal de Justiça do Gabinete Civil, Amit Xará Redini Júnior. Tenham todos um bom final de semana, boa Páscoa, porque não vamos nos encontrar, e até daqui a 2 semanas.